Canal O Publicador, desmascarando as mentiras da seita Testemunhas de Jeová. Olá, graça e a paz para todos. Como já sabe, meu nome é Adriano de Noronha e esse é o canal O Publicador e Testemunhas de Jeová. Hoje eu vou falar aí de 1914. Será que vocês estão preparados já? Já estão se preparando aí para fazer o bolinho, né? Soprar a velhinha de 110 anos da entronização de Jesus no céu, sua presença invisível, né? O ano que vem, em 2024, outubro, né? 2024, vão ter se passado 110 anos aí no reinado de Jesus. Como que vocês estão? Brincadeiras à parte, vamos aqui, ó. Eu achei interessante, antes de falar de 1914, é algo que tem a ver, né? Faz parte aqui dessa preparação. A Sentinela de 1981, um dos 5, páginas de 5 a 8, né? Interessante aqui, ó. Precisa o cristão salvar as aparências? Aí vocês vão entender por que eu estou falando a respeito desse assunto aqui. Diz assim, ó, precisa o cristão salvar as aparências? Ó, ficar preocupado com as aparências parece surtir, na maioria das vezes, maus resultados. Isto se dá porque está baseado numa premissa errada, né? Eu gosto de palavras difíceis, né? Uma premissa errada, um ponto de ideia que se parte, né? Parte para armar um raciocínio, né? Então a pessoa, se ela começar a partir de uma ideia errada, o resultado vai ser errado, né? Então assim, isto se dá porque é baseado numa premissa errada. Presume que a reputação da pessoa é de suprema importância. Isto não é correto. Também salvar as aparências pode estar baseado no orgulho ou num conceito exagerado sobre o próprio valor da pessoa. Isto não agrada a Jeová. Como sempre, né? Nunca agrada. De fato, a Bíblia diz, o nome é melhor do que bom óleo. Eclesiastes 7:1. Isto, porém, se refere à reputação que a pessoa conquista particularmente aos olhos de Jeová durante uma vida de boas obras. Não tem nada a ver com o respeito que a pessoa exige dos outros, quer mereça, quer não. Tá aí, tudo bem, beleza. Por que eu quero falar, tô falando isso aí, né? Salvar as aparências com respeito a 1914. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Pois é, pra quem não sabe, né? Pode ficar até espantado. A presença invisível de Cristo, o Charles Taze Russell, ele não acreditava em 1914. Na realidade, eles acreditavam, primariamente, que a presença de Cristo começou em 1874, a presença invisível. Mas por que depois mudaram para 1914? Aí que se fala, que eu estou falando a respeito de querer salvar as aparências. Russell, ele diz que em 1914, os cristãos seriam levados para o céu. Seriam levados para o céu. Só que o que aconteceu em 1914? Nada. Não foram para o céu. Ó, que coisa, né? Falso profeta. Mas aí, o que ele fez? Quis salvar as aparências. Como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? Caiu no colo dele a Primeira Guerra Mundial, salvou a data. Daí o que ele fez? Ah, não, olha, é que nós sabíamos que algo importante ia acontecer em 1914, só não sabíamos o que. Mentira, sabiam sim, porque ele falou que eles iam para o céu, né? Mas como até hoje nas publicações da Testemunhas de Jeová falam isso, né? Olha, nós não sabíamos, não entendíamos direito o que ia, sabíamos que ia acontecer alguma coisa em 1914, mas não sabíamos o que. Mentira. A ideia deles, o que eles falaram, era que em 1914 iriam para o céu. Ponto. Como não aconteceu e houve a Primeira Guerra Mundial, caiu no colo deles, foi a forma deles salvar a data. E essa data, né, de 1914, outras doutrinas dessa Testemunha de Jeová estão atreladas a essa data. Por isso que eles ficam, né, se agarrando, se apegando a essa data a qualquer custo, né? Por isso. Daí, você vê que eles fazem uma manobra, né? Aqui, para chegar nessa data, né? Você vê que hoje em dia, por que eles quase não falam, né, da contagem de 1914, né? Contando lá de Babilônia, né? Quando os
os judeus foram cativos em Babilônia, aquela baboseira toda, né? Os 7 templos dos gentios. Tanto é que o livro Poderá Viver, ele tinha, né? Depois já no o conhecimento que conduz à vida eterna, ele já não tinha mais, né? Essa contagem. Daí eles fazem aqui uma miscelânea, né? Os ensinamentos deles aqui. Mas é interessante, eu queria ler esse aqui. Diz assim, ó, de modo que o reinado de Deus, conforme representado pela árvore, foi cortado em 607. Essa data 607 já começa o problema aí, né? Mas daí eu acho que assim, o interessante, você que é testemunho de Jeová ou também não é pesquisar, de verdade. Aqui eu não estou dizendo para você sair da religião, para você levar uma vida de qualquer jeito, não é isso não, né? Como alguns afirmam. Mas se você tem a sua liberdade cristã, como é uma liberdade cristã se você não pode pesquisar, se você não pode perguntar para o ancião, porque se você perguntar para o ancião ele vai falar que você está com apostasia, né? Você não tem essa liberdade de fazer isso. Então que liberdade é essa em Cristo que você tem? Porque você tem que saber como que você vai seguir cegamente algo, né, sem entender o porquê. Essa data 607, a maioria dos historiadores sérios colocam como 587, quer dizer, 20 anos depois, né? Porque antes do ano 1, né, da nossa era comum, os anos eram decrescentes, então 607, 606, 605. Então, eles datam como 587, não 607, né? Já começa aí o problema. Não mais existia um governo para representar o reinado de Deus na terra. Assim, em 607, antes era comum, começou um período de tempo ao qual, mais tarde, Jesus Cristo se referiu como os tempos designados das nações, ou os tempos dos gentios. Durante esses tempos designados, Deus não tinha um governo para representar seu reinado na terra. O que havia de acontecer no fim desses tempos designados às nações? Jeová havia de dar o poder para dominar aquele que tem o direito legal. Este é Jesus Cristo. Assim, se descobrirmos quando terminam os tempos designados às nações, saberemos quando Cristo começa a dominar qual rei. Segundo Daniel capítulo 4, esses tempos designados seriam 7 tempos. Daniel mostra que haveria 7 tempos durante os quais o reinado de Deus, conforme representado pela árvore, não estaria em operação sobre a terra. Qual a duração desses 7 tempos? Daí mostra aqui, né? A árvorezinha sendo cortada, né? Aí, ó, bonitinho. Aí diz assim, ó, em Revelação, capítulo 12, versículos 6 e 14, verificamos que 1260 dias são iguais a um tempo, e tempos, isto é, 2 tempos, e metade de um tempo. Isso dá um total de 3 tempos e meio. Assim, um tempo seria igual a 360 dias. Portanto, os 7 tempos seriam 7 vezes 360, ou 2.520 dias. Agora fizermos cada dia valer um ano, aí ó, começa aí, ó, olha a palhaçada. Se fizermos cada dia valer um ano, segundo uma regra bíblica, os 7 tempos equivalem a 2.520 anos. Qual seria essa regra bíblica? Você já viu na tua Bíblia essa regra bíblica? Meus irmãos, é que vocês não leem, vocês não pesquisam. Vamos lá, o Números 14 e 34. Isso aqui não é uma regra bíblica não, tá? Isso aqui, eles pegaram o que foi lá para os israelitas e querem aplicar nessa cronologia falsa aqui, viu? Nessa cronologia fajuta. Aqui, ó. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Não tem regra bíblica aqui não, meus irmãos. Não existe regra bíblica. Isso aí é enganação do corpo governante. Não existe uma regra bíblica. Foi o castigo que Jeová deu para eles lá. Vocês observaram a terra por 40 dias, não foi? Foi 40 dias? Foi, então. Por vocês terem me abandonado, o castigo de vocês vai ser, para cada dia que vocês observaram a terra, vai ser um ano. Então, vão ser 40 anos que vocês vão ficar peregrinando aí. Não tem regra bíblica para fazer cronologia. Aliás, eles dizem que abandonaram as cronologias, né? É aquela questão lá, igual 1975,
que era uma cronologia fidedigna, que não seguia os conceitos da cristandade. Em 1975 não aconteceu nada. E em 1914, meu irmão. Ah, a geração que não passará porque viu 1914. Tudo morto. E vocês vão continuar aí seguindo esses caras. Vão continuar acreditando nisso. Daí, por causa disso, abandonam filhos. Filhos que abandonam pai. Muitos já morreram sem se falar. Baseados numa mentira. Baseado no homem, Charles Taze Russell, Joseph Rutherford, dentre outros, que só quiseram salvar as aparências. Que estavam preocupados com salvar a aparência de líderes religiosos. Que não estão preocupados em servir a Jesus Cristo. Que não estão preocupados em agradar a Jeová. Estão preocupados em agradar o próprio ego. E vão se apegar a essas datas. Como outras, né? E como outros ensinamentos, como a questão do sangue, que é totalmente errado, equivocado, e que tem matado muitas pessoas, inúmeras pessoas. Como proibiram o transplante de órgãos, como proibir as vacinas, porque entendíamos, é sempre assim. Entendíamos? Eu não entendia, não. Eu tinha era obrigado a engolir o que eles colocavam pra gente. Não entendíamos, eles só entendiam como todos entendessem a mesma coisa. Vai você fala assim, não, eu não entendo dessa maneira. Vai ver onde você vai parar. Vocês não te jogam pra fora da congregação. Então, assim, diz aí. Já aprendemos que os tempos das nações começaram no ano 607. Só para eles. Assim, por contar 2.520 anos a partir daquela data, chegamos a 1914. Esse é o ano em que esses tempos designados findaram. Milhões de pessoas ainda vivas lembram-se das coisas que aconteceram em 1914. Naquele ano, a Primeira Guerra Mundial desencadeou um período de terrível aflição que tem continuado até os nossos dias. Isto significa que Jesus Cristo começou a dominar qual rei do governo celestial de Deus em 1914. E visto que o reino já começou o seu domínio, quão oportuno é que oremos para que venha e extermine da terra o iníquo sistema de coisas de Satanás. E aí eles dizem, né, que daí foi quando houve a expulsão de Satanás do céu, e nós vemos aí que rompeu a guerra mundial, né, a primeira. Só uma coisa, se você contar, fizer a conta, por exemplo, você pegar lá de 607, né, e fizer essa continha básica aí, depois vocês façam aí, vai dar 1913. Porque daí eles pegam, daí qual a contagem que eles fazem? Como não tem o ano 1, o ano 0, ele coloca outubro de 607 a 1º de outubro do ano 1. Daí do 1º de outubro do ano 1 até 1914. Até outubro de 1914. Daí vai dar esses 2.520 anos. Mas se você pegar com base em 607, não dá. Dá 1913. Então eles fazem lá toda uma contagem louca, né? Doida. E mesmo que fosse 1914, outubro, só que tem uma coisa, a Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho de 1914. De todo jeito a conta está errada, de todo jeito eles estão mentindo. Porque se houve a expulsão do céu de Satanás e foi aí que começou a Primeira Guerra Mundial, por que ela não começou em outubro, começou em julho? A explicação deles é porque até então nem todas as nações tinham entrado na guerra, né? Tanto é que os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que foi em 1944, quase um finalzinho da guerra, né? Quando houve lá o Japão bombardeou lá Pearl Harbor, né? Aí foi que os Estados Unidos entrou de vez na guerra. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que vocês estão se apegando a uma coisa que não vai acontecer. Eles falam para você não servir a Jeová por datas, mas eles ficam, né? Você vê que é assim, quando há uma calmaria, não acontece nada no mundo, o que eles dizem? Não, olha, nós não temos que ficar preocupados com datas, né?
Nós temos que servir a Jeová por amor. Mas acontece uma guerra, rapidinho eles voltam, que senão de 1914, né? Que tá próximo, porque tá na esquina, porque tá logo ali, tá logo aqui. Ou você serve a Jeová por amor, ou você serve a Jeová por data. Né? Mas eles descartaram 1914, eles descartam. Agora o que eu penso é o seguinte: se eles fossem humildes de verdade, falaram assim, olha, esquece Russell, esquece a explicação de Rutherford, vamos começar do zero, vamos fazer uma pesquisa aqui de verdade mesmo da Bíblia, vamos ver o que realmente é importante, né, para o cristão. Não, eles querem salvar as aparências dessa organização maldita, dessa seita miserável, que tem destruído muitas pessoas aí, que tem acabado com famílias, que tem acabado com casamentos, porque muitas das vezes não querem mais seguir nessa maldita seita, e muitas vezes o cônjuge lá pega e separa, divorcia, porque a pessoa não quer mais fazer parte disso aí. E não tem como sair de uma maneira digna desse lugar, porque eles não deixam, porque vão te taxar de apóstata. Mas aí que eu falo, você vai servir a Jeová porque você realmente ama, ou baseado numa data falida? E você pesquise aí e você mesmo comprove. Pegue as publicações que você vai ver. Que realmente é em 1874, mas cadê a explicação do porquê que eles mudaram, né? Esse conceito. Foi porque eles queriam salvar as aparências. E aparência não é tudo. Como eles mesmos dizem aqui, né? De novo aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Cadê aqui, ó? Aqui fala assim, ó, de fato, a Bíblia diz, um nome é melhor do que bom óleo. Isto, porém, se refere à reputação que a pessoa conquista particularmente aos olhos de Jeová, durante uma vida de boas obras. Não tem nada a ver com o respeito que a pessoa exige dos outros, quer mereça ou não. E é isso que essa organização exige o tempo todo, né? Deve ser respeitada, mas não respeita ninguém, não respeita a opinião dos outros. E é isso aí. Aí, se você vai comemorar os 110 anos aí da entronização de Jesus no céu, parabéns para você. A graça e a paz para todos aí.